Aleluia, glória a Deus. Mais um devocional aí da parte de Deus nesses 21 dias de jejum na casa cheia. Eu creio que muitas coisas da parte de Deus estão por vir sobre as nossas vidas, sobre as nossas células, sobre as nossas casas. E eu creio no poder de Deus, eu creio no milagre de Deus. E porque eu creio, eu quero compartilhar contigo uma reflexão da parte de Deus sobre sair da zona de conforto. Sabe, isso é muito importante, porque sair da zona de conforto aponta para mexer com a nossa estrutura, mexe com aquilo que nós temos com facilidade de fazer, mexe com as nossas habilidades, mexe com o nosso intelecto, sabe? E eu creio que para que possamos ter uma casa cheia, nós precisamos permitir que esse poder de Deus, que essa unção de Deus, ela não só nos use naquilo que nós percebemos que somos bons, naquilo que nós percebemos que somos habilidosos, sabe? Eu creio que a vida de Deus, o milagre de Deus, o poder de Deus passa diretamente por aquilo que a graça de Deus pode nos proporcionar, ou seja, aquilo que sai da nossa estrutura, aquilo que sai das nossas habilidades. Então, assim, eu creio que em nome de Jesus, muita coisa de Deus tem para a tua vida. E eu quero ler um texto contigo. Na verdade, eu quero falar do texto. Se encontra lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 5, que fala sobre o chamado de Abraão. Fala sobre quando Deus olhou e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe? Deus desafiou Abraão a sair da sua zona de conforto. Deus desafiou Abraão a se mexer. Deus desafiou Abraão a romper os limites. E eu creio que à medida que essa palavra, esse jejum, ele tem feito parte da tua vida, Deus também tem te chamado nesses dias para sair do teu conforto. Deus tem te chamado esses dias para ir além daquilo que tu já está fazendo. Eu creio que quando saímos da zona de conforto, passa diretamente por atitudes da nossa parte. Sabe, no tempo novo, ele vai exigir de nós atitudes novas. Por isso, em nome de Jesus, se você deseja um tempo novo na sua vida, se você deseja coisas novas para a sua célula, coisas novas para o seu ministério, se você deseja romper os seus limites, você precisa ter atitudes novas. E eu creio que nesse devocional eu tenho te chamado para essa realidade. Sai do seu conforto, sai dessa zona de conforto e vem viver o sobrenatural de Deus. Vem desfrutar do milagre de Deus na tua vida. Em nome de Jesus aí, eu quero te contar uma história rápida a respeito de o mestre e o seu discípulo. Sabe, o mestre estava ali passando seus ensinamentos ao seu discípulo. E de repente ele passa assim e vê uma casinha simplesinha, uma família humilde, que tinha uma vaquinha ali que era o único sustento daquela família. Eles tiravam leite daquela vaquinha e faziam então seus alimentos com aquele leite. E o discípulo então perguntou assim: mestre, como que a gente pode ajudar essa família? E o mestre então diz assim: pega essa vaquinha e joga ela pelo penhasco. Nossa, o discípulo apavorado pensa: como assim? Como nós vamos ajudar tirando esse único sustento dessa família? Essa única maneira que a família tem de se sustentar. O mestre então perguntou mais uma vez: você quer ajudar essa família? E o discípulo então disse sim. E sem questionar o mestre mais uma vez, ele simplesmente pega e joga a vaquinha então pelo penhasco. E ambos então vão. Acorda a família pela manhã e pensa: nossa vaquinha se jogou do penhasco, o que nós vamos fazer agora? E o discípulo então passa dias com aquele mestre pensando assim: nossa, como que deve estar aquela família? Como que deve estar aqueles filhos, aqueles pais? Como que deve estar aquela família? E voltando depois de algum tempo, encontra aquela família, então já não tinha mais aquela casinha. Já tinha uma grande fazenda, plantação, grande hectares. E ele fica encucado e pensando assim: como assim? E ele pede então para falar com o dono daquela fazenda. Então um dos trabalhadores aponta para aquela casa, chegando o mestre e o discípulo, até aquela família, pergunta: onde está aquela família que vivia nessa casinha franzina que tinha aqui antes? E para surpresa do discípulo, o pai disse assim: nós somos essa família. Nós acordamos pela manhã e percebemos que o nosso único sustento, a nossa vaquinha que dava o leite, ela se jogou o penhasco abaixo. E nós então não nos vimos outra opção a não ser
trabalhar, a não ser pensar em outra maneira de sustentar. E começamos então a trabalhar, compramos hectares, enfim, e hoje nós temos essa grande fazenda. Moral da história, pessoal: quando nós saímos da zona de conforto, nós podemos desfrutar do melhor de Deus. Sabe, eu creio que 21 dias para que a nossa casa seja cheia passa diretamente, meus amigos, passa diretamente, meu irmão, por aquilo que você tem hoje disponibilidade de fazer em Deus. Deus tem te chamado. Deus tem te chamado para uma realidade da vida de Deus. Deus tem te chamado para ver o sobrenatural dele. Mas você precisa romper. Você precisa fazer assim como essa família. Olhar para aquilo que hoje é a tua segurança natural e colocar nas mãos de Deus. Dependa do Senhor completamente. Creia no Senhor. Ore a Deus todos os dias pedindo por graça. Ore a Deus todos os dias pedindo por milagre. Ore a Deus todos os dias pedindo por favor. Por quê? Porque há grandes coisas que Deus quer fazer na sua casa, na sua família, no seu ministério. Isso vai exigir de você e de mim que nós possamos sair. Tivemos essa disponibilidade de romper com a zona de conforto e nos jogarmos, nos entregarmos por completo para essa vida de Deus. 21 dias para que a nossa casa ela seja cheia. Eu quero profetizar na sua vida que após esse jejum, muitas coisas vão se desencadear na sua vida. Portas vão se abrir. O Senhor vai te conectar com pessoas certas na hora certa e você vai poder desfrutar do melhor de Deus. Sabe, creia que tudo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida passa diretamente por esse coração que você tem de se entregar ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Entregue tudo que você tem. Entregue a sua célula, entregue os seus bens, entregue o seu trabalho, entregue o seu empreendimento. Entregue tudo que você tem nas mãos do Senhor. E eu creio que você vai poder desfrutar de coisas maiores, de casa cheia, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, pessoal. Gostaria que depois você tirasse uns minutos de oração. Se voltasse para o Senhor e pedisse para Ele por graça. Pedisse para Ele por revelação da palavra de Deus. Buscasse o Senhor, porque eu creio que quando nós contemplamos a Deus, nós somos transformados. E essa transformação, ela vai nos colocar diante de portas abertas. Ela vai nos colocar diante do melhor de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, pessoal. Deus abençoe. E mais, e mais, e mais. Cada dia mais que o Senhor possa abençoar a sua vida. 21 dias até que a nossa casa esteja cheia. Para a glória de Deus. Amém?